Olá, gente! Minha mais calorosa saudação a todos vocês. Dizer que é um prazer renovado sempre encontrá-los aqui no nosso canal do YouTube, dedicado ao estudo do direito civil. Aquela saudação muito especial a todos os meus alunos que, de fato, para quem essas aulas são dedicadas, efetivamente, a todos os meus alunos lá da Unileão, enfim, prazer revê-los mais uma vez para tratar sobre direito civil 6, ou seja, o direito sucessório. E hoje, pessoal, ainda tratando das questões inerentes à teoria geral sucessória, quero falar para vocês um pouco, para abrir o nosso diálogo, sobre o artigo 1789. O artigo 1789, que eu vou ler e vai aparecer aqui na tela para vocês, tem a seguinte redação, olha só. Havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor da metade da herança. Vejam vocês que isso é uma regra alusiva ao direito sucessório testamentário, vai ser visto lá na frente. Mas ela já tem o condão de trazer regras e informações aqui na teoria geral sucessória, e nós não vamos deixar passar em branco, nós vamos falar sobre ela. Primeiro aspecto desta disposição, que diz respeito exatamente à forma que o legislador brasileiro escolheu para que se desse a sucessão no Brasil. E ele se deu, quanto à sucessão testamentária, escolheu que esta se desse na livre disposição limitada, ou seja, as pessoas podem formular livremente o seu testamento, desde que o façam com observância às formas legais ou formalidades legais, assim como observando a sua capacidade de testar, ou seja, capacidade passiva para testar, e a capacidade ativa para receber através de testamento. E aí se fala, evidentemente, da legitimidade passiva e ativa para o testamento. Beleza? Observou-se tudo isso, calma que a gente vai ver isso ainda mais adiante de forma mais pormenorizada. Dito isto, galera, ele traz uma outra informação importante. Ele diz, olha, o testador, qualquer pessoa capaz, dentro das suas faculdades legais, etc., vai poder fazer testamento, desde que observe as formas, desde que observe para quem vai destinar aquela disposição testamentária. Assim sendo, é preciso a gente ter em mente que ele traz uma outra limitação, e aí própria é exatamente o aspecto limitador do direito de dispor daquele sujeito. De jeito, olha, havendo herdeiros necessários. Ponto, Cláudia, me fala primeiro o que é herdeiro necessário. Vou falar agora. Herdeiros necessários são herdeiros cujo o legislador, o direito sucessório reconhece certa especialidade. Pensem comigo. O direito sucessório vem, evidentemente, historicamente, para garantir a perpetuação, a continuidade da família, a continuidade dos aspectos consanguíneos, e o faz valorizando algumas destas classes. Por exemplo, os descendentes. Com certeza, a herança ela vai servir muito mais aos descendentes do que aos ascendentes que estão no fim da vida e que não são a regra mais comum de sucessão. A regra mais comum, o que mais acontece, é exatamente que os filhos herdem dos pais ou que os descendentes herdem dos ascendentes. Beleza? Show de bola. Isso não desconfigura, nem de longe, o direito, evidentemente constituído, dos ascendentes de receber também. Caso inexista descendente, receberão os ascendentes. Show de bola? E já disse então dois exemplos, ou dois herdeiros que são tidos como herdeiros necessários, que é exatamente os descendentes, são tidos como herdeiros necessários, e os ascendentes também são tidos como herdeiros necessários. Estes já ordinariamente, mesmo em legislações já revogadas, já tinham esse condão, já eram reconhecidos como herdeiros
necessários. Mas vocês vão ver que, a partir do Código Civil de 2002, o legislador, a codificação, ele elegeu, ele nomeou também como herdeiro necessário o cônjuge. Então nós temos 3 elementos ou 3 sujeitos que são considerados herdeiros necessários. E aí eu me refiro exatamente aos descendentes, os ascendentes e ao cônjuge. Exatamente nessa ordem, porque é nesta ordem que são vocacionados a herdar. Ou seja, o descendente tem uma primazia para herdar, em seguida o ascendente e, por último, dentre esses 3, o cônjuge. E vejam vocês, repetindo mais uma vez o que diz o artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, já expliquei para vocês, o testador só poderá dispor da metade da herança. Ou seja, aquele sujeito, aquela pessoa jurídica que deseja fazer testamento, para que ele constitua o seu testamento de forma válida, de forma perfeita, ele haverá que fazer o seu testamento com observância às regras formais e também a regra material constituída aqui no artigo 1789, por se tratar de uma limitadora do direito de testar. Ou seja, ele não vai poder testar mais do que a metade. Cláudio, aí ele testar seria o quê? Seria justamente ele modificar a naturalidade, a ordem que a lei prevalece dentro da sucessão a título universal, como a gente já viu. A título universal nós teríamos exatamente a sucessão de todo o conjunto da herança, destinado de forma igualitária a todos os herdeiros legítimos que estão na vez de herdar. E isso é muito interessante, porque isso gera muito questionamento, gera muita discussão. Diz, olha, Cláudio, no caso, se meu pai fez um testamento e deixou tudo para somente um dos filhos, ele pode testar para somente um dos filhos, ele pode testar, evidentemente, que a sua parte disponível. E o que seria a parte disponível? Seria exatamente aquilo que está dentro ou que não ofende a reserva legal para os herdeiros necessários, ou também chamado legítima dos necessários. E o que é legítima do necessário? É exatamente a cota ou o quantitativo de 50% do patrimônio que, caso exista herdeiro necessário, fica reservado para estes herdeiros necessários. Não podem ser modificadas quanto à sua disposição através de testamento. Então vejam comigo o seguinte: digamos que eu tenho um patrimônio de 50 mil reais. Eu, diante de um patrimônio de 50 mil reais, tenho filhos, por exemplo, tenho Duda, que é minha filha. Já sou separado, divorciado, etc, etc, mas eu tenho minha filha. Por uma questão qualquer, eu resolvo dizer, vou doar o meu patrimônio, fazer um testamento, vou doar todo o meu patrimônio de 50 mil reais para Clube de Regatas Flamengo. Vou doar para o Flamengo. Galera, se eu fizer esse testamento, a grande questão que eu acho que cabe a gente indagar é: esse testamento, ele é válido, ele é inválido, ou ele vai sofrer alguma modificação? E é isso que eu levo vocês inicialmente a essa reflexão. O meu testamento tem validade? Não tem validade? Ou ele simplesmente vai ter que sofrer uma redução testamentária? E aí vocês vão procurar exatamente sobre esse aspecto, sobre esse argumento da redução testamentária, e futuramente vai ser objeto de uma outra aula, mas vocês já podem pesquisar a partir de agora, beleza? Então, lembrem-se que reserva legal ou reserva da legítima é exatamente o quantitativo destinado a não poder ser objeto de disposição testamentária, porque pertence exclusiva e obrigatoriamente aos herdeiros necessários, caso estes existam, beleza?
simplesinho, descomplicado, para ninguém sofrer. Vamos ver o que é que tem mais para a gente olhar agora adiante. A outra disposição bastante interessante que a gente precisa mencionar, porque de fato está lá dentro das regras gerais sucessórias, é exatamente o artigo 1790, que diz: a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes, e passa a discorrer sobre algumas condições de sucessão do companheiro. A grande advertência que eu vou fazer para essa alusão, já foi inclusive prova de OAB, é o fato de que este artigo foi declarado inconstitucional. Exatamente isso. Lá nos idos de 2017, nós tivemos a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790, por entender-se que o mesmo traz uma discriminação quanto aos cônjuges, quanto aos companheiros em relação aos cônjuges. Ou seja, se tinha ou se tem, na verdade, um regramento específico para os cônjuges, que nós vamos ver lá na frente, sobre o seu modo de sucessão, e se tinha, no artigo 1790, uma discriminação de uma forma distinta dessa sucessão para os companheiros. E óbvio que a Constituição de 88 já havia reconhecido a união estável, que gera o companheirismo, como um instituto válido, incluso e não merecedor de qualquer tipo de discriminação dentro dos aspectos de direito de família. E aí foi necessário que o Supremo viesse, nada mais, nada menos que 15 anos após a vigência do Código, a vigência do artigo predito, para dizer que ele era inconstitucional, porque ele trazia uma sucessão de forma discriminatória em relação ao cônjuge, ou seja, o companheiro não herdava da mesma forma que o cônjuge herda ou herdava. Hoje, portanto, não é mais necessário essa discussão. Quando se falar em companheiro, vocês vão saber que o companheiro herda tal qual herda o cônjuge a partir das modalidades inerentes. Por quê? Porque ele tanto pode ter pacto de convivência, e caso não tenha, me refiro ao companheiro, caso ele não tenha pacto de convivência que escolha um regime matrimonial, ele se equipara ao casamento realizado na comunhão parcial de bens, beleza? Então é um tema que vale a pena você baixar lá a decisão, o acórdão que julgou inconstitucional o artigo 1790, para que, se eu não me lembro, é o recurso extraordinário 646721, e também está pensado ao 878694, beleza? Então vale a pena a lida desses acórdãos para fixação deste conteúdo. Vamos seguir aqui com ainda algumas outras alusões legislativas, agora já do capítulo 2º, ou seja, que trata da herança e de sua administração. E ele fala lá no artigo 1791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os beneficiados. Lembra lá do Saicine, da aula passada? Qual é o efeito um dos efeitos que ele constitui? Formação do condomínio a partir da abertura da sucessão. Parágrafo único. Até a partilha os direitos dos colaterais quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, ou seja, os co-herdeiros, quanto aos colaterais não, quanto aos co-herdeiros. Quanto aos co-herdeiros, aqueles que são herdeiros comuns, eles vão ter que exercitar o condomínio ideal. Por quê? Este condomínio ideal ele só vai ser dissipado, ele só vai ser desconstituído lá com a partilha dos bens, que é no final do processo de inventário. Uma grande questão que muitos alunos frequentemente me perguntam, diz assim: Cláudio, meu pai só deixou dívida e faleceu.
eu vou herdar essas dívidas? E essa resposta, pessoal, ela é bem constituída e bem elaborada lá no artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Ou seja, o que é que você diz de força de herança? Força de herança é exatamente o quantitativo que tu recebeu a título sucessório. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Digamos que meu pai deixou numa caderneta de poupança 50 mil reais e só tem eu de filho. Fiz o inventário, tal, resolvi aquele inventário, recebi os 50 mil reais e comecei a gastar. E eu tenho meu patrimônio particular por outras causas além da herança do meu pai. E digamos que meu patrimônio todo chegue a 100 mil reais. 50 que eu herdei e 50 que era meu. Quando de repente, não mais do que de repente, é descoberto que meu pai tem um débito aí de 150 mil reais. E esse credor vem, como eu herdei sozinho a universalidade do patrimônio, vem para cima de mim, querendo me cobrar. Chega para mim, seu pai deixou 150 mil reais, você vai ser responsável pelos 150 mil reais. E aí eu pergunto para vocês, eu sou responsável por esses 150 mil reais? Ou eu não sou responsável por nada? E a resposta está exatamente no meio dessas duas assertivas. Eu sou responsável por reconstituir o patrimônio, ou seja, daquilo que eu recebi, aquele quantitativo que eu recebi, vai servir para saldar o débito de meu falecido pai, porque os herdeiros somente herdam o saldo positivo de uma herança. Se não existir saldo positivo, é evidentemente que eles não vão herdar. Mas o débito era 150, Cláudio, você só herdou 50, você pagou os 50, ficou 100 de débito. E aí, ele pode cobrar você por esses 100? Não. E daí, pessoal, vem a grande importância do chamado testamento negativo. O testamento negativo, pessoal, é aquele que faz-se justamente para demonstrar que não herdou, que não tinha bens daquela sucessão, principalmente quando você quer resguardar um patrimônio ou divisar patrimônio. E isso vem exatamente da parte final do artigo 92. Que eu já li até a forças da herança. Incumbindo-lhe, porém, a prova de excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Ou seja, o herdeiro vai ter que provar que aquele patrimônio que ele tem, a mais dos 50 mil, não foi oriundo da herança, e sim de patrimônio pessoal seu. E aí eu repito exatamente a super importância da herança negativa, do inventário negativo, que a gente vai ver mais adiante, lá no finalzinho do curso, beleza? E vamos começar a falar um pouquinho agora sobre um tema que eu reputo bastante importante, inclusive porque ele resolve muita questão de OAB. E a OAB a gente não pode esquecer de trazer alguma coisa alusiva a esse importante momento que é, evidentemente, o exame de ordem. E trata-se exatamente da chamada legitimidade para suceder, ou alguns falam legitimação. Legitimidade para suceder, também conhecida como vocação hereditária. Quem tem vocação hereditária? Aqueles que têm legitimidade para suceder. E falando nisso, vocês vão ver exatamente lá no artigo 1798, que traz a seguinte dicção: legitimam a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Quando fala em pessoas nascidas, claro, é evidente aquelas que nascem com vida. Parece uma redundância, mas de fato é aquelas pessoas que são concebidas e nascem com vida. Além delas, pela teoria concepcionista do nosso ordenamento jurídico, ela já resguarda direito às pessoas naturais concebidas, ou seja, ainda não está viva, mas já está concebida, condicionando, evidentemente,
este direito de apreensão de vinculação sucessória ao nascimento deste nascituro com vida, ou seja, daquele que foi concebido, que está no ventre de sua genitora, mas que ainda não nasceu. Se ele nascer com vida, ele adquire personalidade jurídica sucessória. Desculpa, personalidade jurídica não, personalidade sucessória, desculpa. Assim sendo, é importante que a gente perceba, galera, a grande repercussão que isso pode trazer. Primeiro de tudo, quando há uma concepção natural, in vitro, qualquer tipo ou forma que se dê essa concepção, aquele nascituro concebido, ele é um sujeito que tem uma expectativa de direito que vai se confirmar efetivamente com o seu nascimento. E aí me refiro ao âmbito sucessório. Vejam vocês o seguinte exemplo. Um homem concebe um filho em uma mulher, e ainda está na fase gestacional, e este dito homem, ele falece. Ele não é marido, ele não é nada desta senhora que está gerando aquele filho. Ele não é marido, não é convivente, não é nada. Simplesmente concebeu o filho dela. E este senhor falece ainda durante a gravidez. E vejam que daí já se instaura uma briga, uma discussão jurídica a respeito dos ascendentes deste falecido e pretenso pai, os ascendentes dele querendo o patrimônio que pertenciam ao filho. E a mãe do nascituro que está gestado, dizendo assim, não, mas meu filho está aqui, ele vai nascer. Quando ele nascer, a herança tem que ser dele. Primeira assertiva. De fato, este nascituro, ele tem uma expectativa de direito, ele tem um resguardo jurisdicional do seu interesse, que vai vir a se concretizar desde que ele nasça com vida. Até aí, ok. Para complicar mais, o nascituro efetivamente nasce, respira por 2 segundos, é constatado o seu nascimento com vida e em seguida ele falece. E essa foi exatamente a questão da OAB. Vejam vocês. Nesse caso, o filho, que era o nascituro, ele adquiriu personalidade natural com o nascimento, com vida, mas que imediatamente em seguida morreu. Mas o que é que eu disse a vocês? Que o saicine constitui uma relação jurídica de abertura da sucessão e esta se transmite tão logo ocorra a abertura da sucessão. Abriu a sucessão do pai? Abriu. Ali já se consolidou a transmissão. Só que tinha um nascituro. O nascituro nasceu com vida, então ele ganhou essa legitimidade sucessória. E em seguida ele morreu. E de imediato ele vai transferir esta sua legitimidade para herdar, ou o patrimônio, na verdade, para herdar, para os seus ascendentes, já que ele não tem descendentes por ser recém-nascido. Assim sendo, galera, se ele não tem um pai que já tinha morrido antes dele, vai transmitir única e exclusivamente a sua herança, que herdou do pai, para a sua mãe, que nada era em termos de constituição familiar ou conjugal do seu pai. Dentro da questão da OAB, eles ainda instituíam mais um caso prático, mais um dado dentro da questão, que era, na verdade, morria o filho e a mãe, simultaneamente. E aí, para quem iria esse patrimônio? Para os ascendentes da mãe ou para os ascendentes do pai? Ou para ambos em concorrência? E isso é algo a se refletir e a se pensar, que se resolve única e exclusivamente baseado na legitimidade para suceder. Beleza? E aí, vale a pena a gente falar também, para finalizar,
do artigo 1799, que trata da chamada prole eventual. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que a prole eventual ela é uma forma excepcional de sucessão que se dá exclusivamente na sucessão testamentária. Veja o que ele diz. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que viva estas ao abrir-se a sucessão. E aí nós vamos tratar exatamente de prole eventual, como um evento jurídico exclusivo da sucessão testamentária, em que é chamado a suceder, é constituída uma legitimidade sucessória excepcional em favor de pessoa não concebida. Cláudio, tu disse neste instante que não podia? Disse, por isso que eu estou dizendo que é uma exceção, que a pessoa não precisa nem estar concebida no tempo da morte. Basta que exista uma disposição testamentária dizendo que João deixa o seu patrimônio, ou parte do seu patrimônio, ou um patrimônio específico, para o filho de Malaquias, que é o seu filho. Pronto. Para ter validade essa disposição testamentária, a qual se dá o nome de Constituição em favor de prole eventual, a prole é eventual porque não está nem concebida, precisa necessariamente que Malaquias esteja vivo ao tempo da abertura da sucessão. Beleza? E aí se tem exatamente o aspecto da Constituição, da disposição testamentária em favor de prole eventual. E vai ter exemplinhos aqui piscando na tela para vocês, como eu dei agora, neste caso, acabei de exemplificar, mas a gente vai trazer ainda algumas outras incursões dentro daqui da nossa apresentação. Pois bem, além disso, pessoal, a sucessão testamentária, ela traz duas coisas interessantes, duas legitimidades, ainda lá por força do artigo 1799, que é a legitimidade e o direito de herdar da pessoa jurídica, ou seja, além das pessoas naturais, as pessoas jurídicas, tratando-se de sucessão testamentária, elas podem receber. Então, por exemplo, eu posso deixar certo patrimônio meu, dinheiro, bem, quantia, enfim, o que seja, ações, para uma pessoa certa, uma pessoa jurídica certa e determinada. Deixo 100 mil reais para Clube de Regatas Flamengo. Pronto. Deixei, fiz a disposição, desde que eu faça de forma válida e não ofenda a reserva da legítima, que eu falei lá no começo da aula. Essa minha disposição é perfeita e pode beneficiar a pessoa jurídica. E o inciso terceiro fala: as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação, ou seja, quando eu faço uma deixa a uma pessoa jurídica na forma de fundação, caso até a minha abertura da sucessão, a abertura da minha sucessão, ou seja, o meu falecimento, essa pessoa jurídica deixe de ser fundação, vai caducar essa minha disposição testamentária, ou seja, a legitimidade para receber da pessoa jurídica fundacional está vinculada, inclusive, ao seu aspecto de ser uma fundação. Agora, salvo, eu posso dizer em meu testamento que deixo ela sendo fundação ou não, aí sim vai valer. Mas se eu fiz uma disposição em favor de uma fundação e esta deixa de ser uma instituição fundacional, tem se prejudicado o nosso testamento, pelo menos essa disposição do testamento, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha dado boas orientações e boas alusões de cunho do direito das sucessões, deixando aquele meu abraço para você, esperando contar mais uma vez
com sua presença na nossa aula e no nosso encontro aqui pelo YouTube. E tchau, obrigado a todos.